Embaçou. Negociação com Danilo, Jorginho e Vitão tem reviravolta e eu vou estar explicando o que está acontecendo. Carlinhos é afastado pela diretoria e Alan é acusado de agressão por sua esposa. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está de cantinho que taca o dedo no like e se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim. Consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu e vamos que vamos. Clica no like aí, meu filho, dá essa força, dá essa moral. Vamos fazer o nosso Mengão ficar cada vez maior. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fala, o seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão que vai ganhar tudo. A partir de agora é time titular e a história vai mudar. Põe fé? Comenta aí. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu estou bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. Carlinhos é afastado pela diretoria, ou melhor, né, Felipe Luiz, pela seguinte situação. Carlinhos não tem o perfil que o Felipe Luiz deseja para ser centroavante do Flamengo. Lembrando que ele foi contratado na época que o Tite estava lá. Foi uma contratação instantânea, rápida. O Carlinhos era o artilheiro do Campeonato Carioca do ano passado, assim como é no presente momento desse ano, o que parece. Apesar de ter poucas chances aí, né? Mas começou o Carioca como titular esse ano. E 4 partidas fez 3 gols, sendo 2 gols na última partida. Mesmo com esse excelente resultado do último jogo aí de Flamengo e Bangu, o time principal do Flamengo voltando agora, o Carlinhos está de fora, porque não tem o perfil desejado pelo Felipe Luiz. E o Flamengo está buscando novos ares para ele aí, outros clubes, ou por empréstimo, ou até mesmo por venda. Lembrando, o Vitória tinha chegou a colocar 1.200.000 na mesa do Flamengo, e o Flamengo não quis, a negociação não foi para frente, e o Carlinhos continua no Flamengo, fez os gols, mas vai estar escanteado até então. O Alan, o que está acontecendo com o Alan? Alan foi acusado aí pela sua esposa de ter invadido a casa e pegado os filhos à força e ainda ter agredido ela. É uma situação que a polícia está averiguando. Ela acusou ele dessa forma, ele se defendeu, dizendo que a casa é dele. Como que ele vai invadir uma casa que é dele? Ele apenas pegou os filhos porque ela estava dificultando o acesso às crianças. Entre o certo e o errado aí, a gente vai ter que acompanhar o desfecho de tudo isso aí, mas já sabendo que o Alan, que está embaixo desde que chegou no Flamengo, agora com essa pressão aí, né, com essa confusão envolvendo esposa, separação, é uma coisa sempre difícil. Na maioria das vezes o homem sai prejudicado. A lei é mais ou menos sempre a favor da mulher. Tem alguns casos que realmente tem que ser, outros não, mas geralmente 90% aí a lei vai a favor da mulher. Então essa situação do Alan embaixo, imagina daqui para frente, ou melhor, né? Se chegou a essa situação agora, isso aí já deve estar rolando há alguns tempos, de 6 meses a 1 ano. Então pode ser que a baixa, né, futebolística do Alan, né, que ele vem jogando mal aí, né, tá numa péssima fase há um bom tempo, não consegue render, pode ser também que seja essas brigas aí familiares. Mas mudando da água para o vinho, vamos para o mercado da bola, que tem atualização e não é muito boa não. Não é muito boa não. Meus amigos, a situação é a seguinte. Danilo vai rescindir o contrato logo assim que acabar o jogo contra o Napoli. Beleza, show de bola. Vai ficar livre, inclusive, muita gente crava, inclusive eu mesmo trouxe aqui, né, em primeira mão, matéria exclusiva aí, do Vene Casagrande, que o Danilo teria negado a proposta do Napoli. Beleza, show de bola, melhor ainda para o Flamengo. Que ele teria sido sondado e desejado ali pelo Santos e tinha escolhido o Flamengo, certo? Então tudo isso aconteceu. Só que detalhes aí de última hora podem colocar o Danilo no Napoli. Por quê? Presta atenção. A Juventus não desejava de forma alguma que quando o Danilo saísse de lá, e eles querem que ele saia, que ele fosse para o Napoli. Então teve esse acordo, essa palavra de cavaleiros entre Napoli, entre Juventus e Danilo, para que ele não fosse para o Napoli. Só que a Juventus, apesar de tudo, continua com o pé atrás e só vai liberar o Danilo logo após o jogo da Juventus contra o Napoli. Aí muita gente está falando, mas ele é titular? Não, ele não é titular, ele nem deve ser utilizado no jogo. Mas por que a Juventus quer colocar só após, quer rescindir o contrato com ele só após o jogo contra o Napoli? Porque se caso ele assinar com o Napoli, ele não joga mais, pelo menos essa temporada, né, esse princípio de
essa metade de temporada aí contra a Juventus. Então a Juventus não quer reforçar o Napoli. Se eles estão com esse medo, é porque existe essa possibilidade do Danilo ter essa reviravolta e ir parar no Napoli. Então a situação parecia ser favorável para o Flamengo e começa a ter um outro desfecho. Pode ser que tudo mude de hoje para amanhã? Sim, pode acontecer de o Flamengo acertar com o Danilo, porque o Flamengo também é forte no mercado aí. Inclusive, entre os 30 clubes mais ricos do mundo, aparece o Flamengo. E se você acha que é pouco o Flamengo está ali, o Flamengo concorre com times que têm dinheiro cotado em dólar, em euro, em libra, ou seja, concorre com vários clubes do mundo afora, muito ricos, de moedas estáveis. O Brasil, a moeda, nossa moeda real, não é estável. E aí entra todo esse detalhe. O Flamengo está entre os 30, um grande feito. Com uma moeda mais fraca, o Flamengo consegue estar entre esses times aí, entre os 30 mais ricos do mundo. Então, voltando ao assunto do Danilo aqui. O Flamengo enfrenta essa concorrência desde o início. Parecia que tinha vencido porque o próprio jogador queria. A Juventus também fez essa pressão para que ele não assinasse com o Napoli. Mas a Juventus está com o pé atrás, com medo de perder ele para o Napoli. Perder entre aspas, porque eles querem que ele vá embora mesmo. Mas estou com medo que ele vá para o Napoli e seja um reforço contra eles. Então, só após o jogo será liberado. Ou seja, amanhã ele terá aí a rescisão assinada. E aí a gente vai ficar sabendo seu possível destino aí. Flamengo, Napoli, Santos, ou seja, lá quem aparecer. Tamo junto? Outro detalhe aí, Jorginho. Jorginho jogou um balde de água fria na entrevista lá após o jogo do Arsenal e disse o seguinte, que o planejamento dele é continuar ali, né, focado nos times, nos jogos que o Arsenal tem. Só isso que é o pensamento dele, o foco dele. E caso, aí depois que ele foi questionado vir jogar no Flamengo, no Brasil, ele falou que nunca jogou no Brasil, mas que tem as portas abertas e que pode ser que no futuro jogue. Até então, não falou nada de negociação entre Flamengo, Jorginho e Arsenal. E aí foi como um balde de água fria. Jorginho, excelente reforço, caso o Flamengo contratasse. É um jogador de muita qualidade, que se lesiona pouco, cairia como uma luva ali no meio de campo do Flamengo. Porém, está cada vez mais difícil. E ainda tem a possibilidade de perder o Eric Pulgar. Talvez não nessa janela, nem no meio do ano, mas no final do ano é certo, que acaba o contrato dele e ele não quer renovar. Então o Jorginho chegaria já para suprir essa baixa futura. Então tem tudo isso aí. E o Vitão? Vitão, aconteceu uma reunião entre Vitão, seu staff e seu pai. Nessa reunião, o Vitão expôs o desejo de vir jogar no Flamengo, porém não quer brigar com o Internacional. Ele tem o carinho da torcida lá, ele é um pouco ídolo, né? Não chega a ser aquele ídolo máximo, mas ele tem apreço, ele tem o carinho da torcida, então ele não quer brigar com o Internacional. Segundo informações aí do próprio Vene Casagrande, ele tem salário em dia, ele está bem no time e ele pretende sair, gostaria de sair para ver que o Flamengo gostou, né, apreciou ali a proposta do Flamengo, viu com bons olhos, mas não quer brigar com o Internacional. Então, agora vai ter uma reunião entre o staff do Vitão, mais o Vitão e a diretoria do Internacional, na qual eles vão fazer um pouco de pressão sem ter briga. Inclusive o Internacional correu quanto tempo aí, tirou o número 44, que era um número ali da camisa do Vitão, e deu o número 4 para o jogador se sentir mais valorizado e aí mais aconchegado, né, dentro do clube. Esse é um detalhe que também pode ser que faça uma diferença. Mas a proposta do Flamengo agradou o Vitão já está sonhando em vir para o Flamengo, sabe onde que no Flamengo terá uma projeção muito maior para estar chegando à seleção brasileira. Essa é a grande verdade e é isso aí que o jogador quer, mas não vai brigar com o Internacional. Mudando da água por vinho aí, continuando no mercado da bola, Pedro hoje faz 5 anos de Flamengo, ontem o Bruno Henrique fez 6, Pedro faz 5 anos, Pedro que esse ano tinha tudo para ser o melhor jogador disparado, inclusive ele desde setembro que ele não joga, ele ainda terminou o Campeonato Brasileiro como segundo colocado na artilharia e no ano aí foi um dos jogadores que mais fez gol, ou seja, se o Pedro continua ali, tinha tudo para ser o melhor ano de sua carreira e arrebentar. E, então hoje completa 5 anos de Pedro, um abençoado Pedro, e o Flamengo é um time abençoado, porque o Pedro é o nosso jogador. Então, Pedro, parabéns pelos seus 5 anos, possam ter muito mais, que ele volte aí, tá para voltar agora em meados de abril e maio, e que ele consiga aí voltar a jogar em alta performance e ajudar o nosso Mengão, não é mesmo? Meus amigos,
Sabadão tem Flamengo e Volta Redonda. Flamengo que caiu para a 9ª posição aí após a vitória do Vasco e do Fluminense. Flamengo que começou a caminhar no Campeonato Carioca. O time alternativo em 4 partidas foi uma derrota, um empate, uma vitória e um empate. 2 derrotas, um empate e uma vitória. Então o time do Flamengo conseguiu aí caminhar na última partida, vencendo por 5-0 o Bangu. Pontos importantes, que deixou ali o time numa situação que ainda pode brigar para estar na semifinal do Carioca, disputar o final do Carioca. E sabadão contra o Volta Redonda, lá no Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo não vai contar com o Carlinhos, né? Também não é um jogador assim que a gente fala, nossa, perdeu o Carlinhos, acabou o time. Não, é um jogador que sempre esteve escanteado, com uma pequena peça de reposição ali que dava no momento, mas que não é esse jogador todo que o Flamengo, né, se caso perde, o Flamengo entra em desespero. Mas por outro lado, a gente pode ter a volta aí de Arrascaeta, que está treinando firme e forte, vai ser relacionado, pode até entrar. Cebolinha está treinando também com o time, fez o seu primeiro treino na quarta-feira, na quinta teve um bom desempenho e hoje a gente ainda vai trazer notícias ao decorrer do dia, por isso que é bom você estar inscrito. Então o Flamengo deve ter novidades no time contra o Volta Redonda, buscando mais 3 pontos. Lembrando que depois no dia 30 é a estreia, a reabertura do Maracanã contra o Sampaio Corrêa. E depois no dia 2 tem a final aí, Supercopa, Campeonato Supercopa. Título importante que o Flamengo já tem que começar ganhando, contra o Botafogo, que está todo arrebentado, nem técnico tem. Outro detalhe, o Flamengo perdeu as últimas 2 partidas pelo Brasileiro contra o Botafogo. Temos que reverter essa situação, pois a zoação está aí até hoje. Para eles foi mais importante eles vencer o Flamengo do que ganhar o Brasileiro e do que ganhar a Libertadores. Essa é a verdade. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui. Valeu, meus amigos. É nóis.